7h02, hora da gente movimentar já a nossa reportagem com informações ao vivo para você direto de Brasília. Isso porque o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, participou ontem da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e que discutiu a situação da Venezuela, mas acabou sem um acordo entre os países participantes. Vamos até Brasília entender esse assunto, porque a Rani Veloso tem mais informações para a gente. Rani, bom dia para você. O Brasil manteve, no entanto, a posição contra a captura do Nicolás Maduro, não é isso? Bom dia. Bom dia, Roberto Nonato, a você, a Soraya e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, é isso, não teve consenso, por isso que não teve essa declaração conjunta. E como você me perguntou, sim, o Brasil reforçou a posição do presidente Lula, que foi, inclusive, publicada nas redes sociais ainda na manhã do sábado. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou do encontro representando o Brasil, uma vez que foi a nível ministerial. A CELAC é composta por 33 países, nem todos participaram, mas havia uma quantidade expressiva de países da América Latina e também alguns do Caribe. De acordo com uma fonte do Palácio do Itamaraty, a reunião, que durou 2 horas, foi ali para que os países expressassem a sua posição diante do ataque militar dos Estados Unidos contra a Venezuela na madrugada do último sábado. E o ministro Mauro Vieira reforçou essa posição do Brasil de preocupação em relação à violação ao direito internacional e princípios básicos, como, por exemplo, a integridade territorial e também o uso da força. Também há uma preocupação em relação à soberania da Venezuela, porque pode abrir um precedente a qual o presidente Lula já havia classificado como perigoso. Então, o chanceler reforçou, ele que já havia, inclusive, participado de reuniões com o presidente Lula de forma virtual e chegou a Brasília na madrugada de ontem exclusivamente para esse encontro. Antecipou o retorno das férias. Mauro Vieira também havia conversado com o presidente Lula ainda pela manhã e foi procurado por alguns integrantes de outros países, como México, Uruguai, França e a representante da política externa do Reino Unido, para saber a posição do Brasil. E ele externou exatamente isso que a gente reforçou aqui agora há pouco. Também ontem, classificado pelo Itamaraty como a principal ação do Brasil, destaque do Brasil em relação a esse ataque, foi aquela nota conjunta do Brasil e mais 5 países, ali 4 da América Latina, como Chile, Uruguai, México, Colômbia e também a Espanha, um país da Europa, a qual os países repudiaram o ataque militar considerado de forma unilateral dos Estados Unidos contra a Venezuela. Disseram que deve ser resolvido de forma pacífica, exclusivamente pelo diálogo e pela negociação, e são contrários a qualquer tipo de controle externo governamental, uma vez que Trump disse que vai governar e comandar a Venezuela nesse período, até um período de transição. Só reforçando também que é importante a gente destacar que o único posicionamento que foi televisionado ontem nessa reunião da CELAC foi o do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, que já tinha até agradecido o posicionamento do Brasil ao ministro Mauro Vieira, e ele reforçou durante esse encontro que esse ataque dos Estados Unidos viola a paz não só na Venezuela, mas na América Latina. E ele forçou, ele pediu um posicionamento mais duro e enfático da CELAC contra esse ataque, e também a libertação imediata e incondicional de Nicolás Maduro. Volto com vocês. Rani Veloso, direto de Brasília, atualizando a gente sobre essa reunião. Muito obrigado, viu, Rani? É assunto para a gente trazer já a primeira rodada de comentários aqui com o Acácio Miranda. Daqui a pouco o Roberto Mota se junta a nós também. Acácio, eu vou começar contigo. Sem um documento de consenso por parte dos países integrantes aí da CELAC, nessa reunião de ontem, mas o fato é que boa parte da comunidade internacional condenando essa ação
americana na Venezuela e a captura do Nicolás Maduro. E aqui vale a gente abrir um parênteses, né? O fato do Nicolás Maduro ser um ditador, isso não quer dizer que tem alguém passando pano ou entendendo que é um bom regime. Não, o problema é a ação americana em si, que, segundo boa parte dos analistas, vai contra o que o direito internacional prega atualmente. São coisas distintas, né? Você não gostar do regime do Maduro e, ao mesmo tempo, também não apoiar essa ação do Donald Trump unilateral. Mas a gente ouviu o ministro venezuelano dizendo: hoje é Venezuela, daqui a pouco pode ser outro país. Isso foi dito também por outros governantes. E fora o recado que o Trump mandou para a Colômbia também, para a Colômbia ficar esperta e que soaria bem até uma possibilidade de ação em território colombiano. Como é que você está vendo todo esse cenário, Acácio, a partir da captura do Maduro no fim de semana? Assunto que tem movimentado o mundo como um todo. Faltou essa posição conjunta da CELAC. Seria necessária? Bom dia, Cássio. Bom dia, Nonato. Uma excelente primeira segunda-feira do ano a você e a nossa querida audiência. São dois os aspectos que a gente precisa analisar, Nonato. Primeiro, a CELAC, como um organismo de representação multilateral internacional, vem sofrendo uma crise de legitimidade, assim como todos os outros organismos de representação internacional, inclusive a ONU. Independentemente de se ter consenso ou não ter consenso, o máximo que a CELAC teria seria uma nota concordando ou contrariando a ação. Em termos práticos, isso não traria conforto a ninguém. Em segundo lugar, há, como você bem disse, uma discussão relacionada à legitimidade da ação. É óbvio que a soberania não pode ser um escudo para eventuais crimes contra os direitos humanos. Mas é óbvio também que essa atuação em prol da liberdade de um povo e do bem-estar desse povo não pode se dar por outro país. E aí eu conecto os dois aspectos. Não estivesse a ONU e os outros organismos internacionais vivendo uma crise de legitimidade e, obviamente, enfraquecidos neste contexto, nós não teríamos uma ação nesse sentido por parte dos norte-americanos e, o mais grave, a partir disso, ameaças a outras soberanias, como é o caso da Colômbia, por exemplo. É um momento muito complicado e ruim até para a diplomacia como um todo, né, Acácio? Bom dia para você, obrigada pela sua participação. Bom, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir hoje, então, pelo que você está analisando, existe um caminho ainda para esse multilateralismo ou não existe mais solução para o Conselho de Segurança da ONU e a América Latina perde a capacidade de resolução das crises? Bom dia, Soraya. Ainda há, obviamente, um caminho para a ONU, mas é necessário uma união de todos os países que acreditam nestes organismos multilaterais para que eles voltem a ter legitimidade e para que eles voltem a ter musculatura. Nós sabemos que as relações internacionais e a geopolítica são muito pautadas por aspectos econômicos e, no fim do dia, são a lei do mais forte em detrimento aos mais fracos. E os organismos multilaterais eram exatamente um escudo dos mais fracos contra os mais fortes. O problema é que a polarização que nós vivemos mundo afora acabou fragmentando os próprios países politicamente. E hoje não há um alinhamento relacionado à soberania ou à salvaguarda dos interesses internos. O que há é uma tutela dos interesses ideológicos. E aí você fragmenta o país e ele acaba fragilizado. E quando há uma atuação dos mais fortes em detrimento aos mais fracos, ninguém vai olhar para a ideologia. Eles vão agir e ponto final. Então nós ficamos reféns duas vezes da polarização e dos países mais fortes. Inclusive a gente tem acompanhado bastante já essa polarização surgindo até por parte aqui de governantes do Brasil. A gente vai seguir também repercutindo isso ao longo deste Jornal da Manhã.